Você é um dominante? Pois é. Na natureza existem vários tipos de dominante. Na natureza nós chamamos os dominantes de alfa. Alfa é o líder, é o chefe do grupo, é aquele que vai na frente, é aquele que dá o exemplo, é aquele que faz primeiro. Dentro desse processo todo, para você ser um dominante, você vai gastar bastante energia. E essa é a grande pergunta que eu faço para as pessoas. Será que é inteligente da nossa parte gastar muita energia? Será que o nosso cérebro consegue entender o porquê e o para que nós estamos gastando tanta energia? Essas perguntas nós devemos fazer com frequência, mas o mais importante é quando você conhece a si mesmo, você entende como você pode performar no mundo. E nada melhor do que a auto-performance, onde você se conhece, onde você tem um olhar sobre aquilo que você realmente é capaz, sobre aquilo que realmente você pode trazer de resultado para o mundo. A maior parte das pessoas querem performar, as pessoas querem aparecer, as pessoas querem fazer algo que elas não têm isso como talento. Porque o normal do alfa é fazer isso como talento. Sabe quem são os alfas dentro dos estudos, diante da sociedade? Porque na natureza é muito simples ver um alfa. Basta você ver que os animais reconhecem esse alfa muito rapidamente e eles disputam o território quando tem mais de um alfa, né? Quando tem 2, 3 alfas, eles disputam o território. Agora, no nosso dia a dia, você consegue ver isso muitas vezes nas empresas, você consegue ver isso nas famílias, você consegue ver isso na escola claramente. Os alfas, por estudos, eles são primeiros, quartos e sétimos filhos. Também nós podemos pensar no 10º filho. Cláudio, de onde você está tirando essa teoria? Essa teoria ela vem dos estudos baseados em psicogenealogia, baseado na grade de lealdade familiar. Poucas pessoas conhecem esses estudos e entendem realmente de onde nós trazemos essa informação. Quando a gente fala de primeiro filho, se você pensar, o primeiro filho diante da natureza é aquele que ele tem que ir para a mata e normalmente ele abre a mata, ele vai desbravar a mata. O segundo filho é aquele que entra já no caminho do primeiro e automaticamente o caminho já está aberto, ele vai só lapidar. E se você pensar no terceiro filho então, que é o meu caso, automaticamente quando a gente entra no caminho, tudo já está mais fácil. O que eu acabei de dizer para você é que se eu sou um terceiro filho, eu não sou um alfa. Eu não tenho condição de ser um dominante. E se eu quiser ser um dominante, eu vou adoecer com muita facilidade. Por quê? Porque esse não é o meu talento. O meu talento de terceiro filho é a comunicação, é ligar as partes. Cláudio, isso está ficando confuso para mim. Pois é, pessoal, por isso que é importante a gente estudar, por isso que é importante o conhecimento, por isso que é importante você entender quem é você de verdade. E quando a gente fala, tá, que eu sou um terceiro filho, na verdade eu sou uma 6ª gestação da minha mãe. A minha mãe perdeu o primeiro filho, teve minha irmã, perdeu 2 filhos, teve meu irmão e depois veio o Cláudio. Dentro de uma teoria ainda eu posso virar o 9º filho da minha mãe. Mas quando eu estou dizendo isso para vocês, percebam que eu falei de 3 energias para vocês. O dominante, o não dominante e o neutro, que é o meu caso. Então, o primeiro ele entrou na mata e abriu. O segundo lapidou e o terceiro entrou desfilando. Quando eu tenho uma 4ª energia, essa 4ª energia volta para o primeiro lugar. Volta para essa coluna de filho número 1. O 5º entra na coluna número 2 e o 6 entra na coluna número 3 e assim sucessivamente, porque nós só temos essas 3 energias na natureza. Então, quando você está na primeira energia, na primeira coluna, você vai ter uma facilidade em ser um alfa, em ser um dominante. Mas isso não quer dizer que você vai ser um dominante. Por quê? Porque depende de alguns aspectos, principalmente relacionados ao pai. Se o pai já é um dominante e o filho entra como um dominante naquele momento, ele vai ter muitas brigas com o pai. Então entenda por que às vezes um primeiro filho pode brigar tanto com o pai ou não. O segundo filho ele é não dominante, então ele tem uma facilidade na sedução, no trazer para ele as coisas, mas ele pode ser um dominante. E aí começa um estudo muito grande, uma personalização muito grande das pessoas, quando você quer entender de verdade que tudo o que a gente está falando aqui depende do mapa da sua família, depende se nós já temos um alfa, depende de todo o processo que você tem na sua vida, e aí você precisa entender isso. Agora o que eu garanto para você é, ser dominante cansa, mas se você entender o que é a energia do não dominante ou do neutro, você vai entender que automaticamente você vai render muito mais e você vai conseguir muito mais coisas na sua vida, tá legal?